Tarde, turminha do sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam. Bem, vamos iniciar agora a unidade 3. A nossa unidade 3 vai trabalhar Grécia e Roma. Essa unidade vai ser dividida em duas partes. A primeira parte, nós vamos trabalhar Grécia. Então, as primeiras civilizações da Grécia serão formadas por alguns povos: os jônios, eólios, aqueus e dórios. Nós vamos verificar que essa região é formada por um território com três grandes regiões, que é a parte continental, a parte peninsular e a parte insular. Daí toda a cultura grega voltada para o comércio marítimo. Nós vamos ver também que o que nós conhecemos hoje por gregos, eles se autodenominavam helenos, já que, para eles viviam na região chamada Elade. Bem, começamos a ver como se formam os gregos. O primeiro povo que vai chegar à região serão os jônios, por volta do final do terceiro milênio antes de Cristo, e vão se fixar próximo às terras do Mar Egeu. É um povo extremamente guerreiro que acaba dominando a população nativa e vai submetê-la à escravidão. Só que o domínio jônio vai terminar por volta de 1580, quando eles serão expulsos e vão se fixar mais para o interior, nas terras da Ática. E os seus territórios acabam sendo dominados pelos aqueus, que acabam dominando também a ilha de Creta. E aí eles vão se miscigenar à cultura da região e formam a cultura cretomicênica. Creto pela ilha de Creta, micênica devido ao rei Minos. Em virtude da localização geográfica, a principal atividade econômica dos cretenses será o comércio, que eles vão fazer basicamente as trocas comerciais com áreas da região. Eles vão comercializar metais e outros produtos como cerâmica, tecido, vinho, óleo, este óleo é o azeite, e cereais. Vamos verificar que toda a cultura cretense, e é bom se lembrar que cretenses são habitantes de Creta, o centro de todas as atividades será o palácio, que funcionava como residência do rei, centro religioso e centro cultural. A religião deles era politeísta e em Creta a religião era basicamente matriarcal, isto quer dizer, dominada pela mulher, a deusa, e não lógico que tinha os deuses, mas a principal era a deusa da fertilidade, a que dá a vida a tudo. Um dos mitos mais conhecidos de Creta vai ser justamente o mito do Minotauro. Bem, posteriormente, eles vão ser dominados pelos eólios, que vão fundar a cidade de Tebas, vão se integrar e se miscigenar à civilização cretense. Por último, nós vamos ter a chegada de um povo extremamente guerreiro, que serão os dórios. Eles dominam várias regiões, principalmente a região do Peloponeso e parte de Creta, e fundam a cidade de Esparta. As cidades na Grécia serão basicamente cidades-estado ou polis. Isto quer dizer o seguinte: na Grécia nunca se formou um império, um reino, um país. Por quê? Cada cidade era independente da outra. Por isso, os habitantes de outra cidade eram considerados estrangeiros. Então, o cidadão era somente pessoas nativas daquela cidade.
filhos de estrangeiros eram estrangeiros também. Isto quer dizer que não tinham direitos políticos. A cidade-estado tinha leis próprias, exército próprio e a moeda também. Cada cidade-estado era dividida numa área rural e numa área urbana. Somente os homens livres, maiores de 18 anos, nascidos na cidade, eram os cidadãos. Por que livres? Porque nós tínhamos o grupo dos escravos. E quem eram os escravos? Pessoas, povos dominados de guerra e os seus descendentes, que continuavam na condição de escravos. Apesar de serem cidades-estados, os gregos formaram um povo. Por quê? Porque eles tinham uma mesma língua, uma mesma cultura, a mesma religião. Então, eram um povo, embora cada cidade fosse independente. Os gregos, de modo geral, eram politeístas e os deuses gregos eram muito interessantes, porque eles eram semelhantes aos humanos, com as mesmas características físicas e qualidades e defeitos morais. Portanto, eles eram ambiciosos, traidores, e por isso é que sempre os mortais, isto quer dizer, o povo, referenciava os seus deuses praticando várias festas e várias oferendas. Daí as Olimpíadas, uma festa em homenagem aos deuses, ao Senhor do Olímpio, tá? Então não se esqueça que eles temiam muito, muito os deuses, porque eles eram extremamente vingativos. As duas mais importantes polis foram Atenas e Esparta. Atenas vai ser interessante porque adota um modelo político diferente, cria a democracia, na qual os cidadãos podiam votar e participar da administração da cidade. Mas deixa que eu lhe diga o seguinte: cidadãos eram todos os nativos da região, exceto mulheres e crianças, que só homens maiores de 18 anos. Eles podiam participar da vida política, porém, só os nobres é que podiam exercer, né, o mandato principal. Não se esqueçam. Quem eram os nobres? Grandes comerciantes, grandes proprietários de terra. Agora, pequenos comerciantes e artesãos eram cidadãos, porém, participavam, mas não exerciam cargos de importância. A economia da Grécia como um todo era interessante, principalmente se falando em Atenas, porque era uma região de solo pouco fértil, mais favorável ao plantio de oliveiras e parreiras. Por isso, eles vão desenvolver a indústria do azeite e do vinho. A mineração da prata também vai ser muito importante. Por isso, o comércio marítimo será a principal atividade econômica. Em Atenas, a sociedade estava dividida em 3 grupos distintos. Os cidadãos, os metecos. Quem são os metecos? Os estrangeiros. E seus descendentes e os escravos. Quem são os escravos? Prisioneiros de guerra, seus descendentes. E, posteriormente, também os endividados. Contrai uma dívida, não consegue pagar, torna-se escravo do seu credor. Os principais transformadores da política ateniense foram Dráco, Solon e Clístenes. Dráco estabeleceu um conjunto de leis escritas, porque até então as leis eram apenas orais. Solon, ele vai ser importante porque ele acaba com a escravidão por dívidas. E Clístenes, porque ele vai modernizar a política e foi o criador do ostracismo. O que é isso? Uma lei que bania da cidade por 10 anos qualquer indivíduo indesejável. Então, outra coisa, além de ser banido, todos os seus bens pessoais eram confiscados para a cidade.
Esparta, a outra polis importante, vai ficar na península do Peloponeso, uma área cercada por altas montanhas, e havia um enorme depósito de minérios e terras férteis. Daí, os espartanos serão bons guerreiros, tá, gente? Olha só, eles estão protegidos, eles têm minérios para fazer armas e têm bastante alimento. O espartano é, antes de tudo, um guerreiro. O sistema político da cidade era controlado basicamente pelos cidadãos e por uma oligarquia, moçada, oligarquia, grupo poderoso economicamente que tem um poder político também, tá? A cultura grega vai ser importante porque eles vão criar algumas coisas que chegaram até nós, que vai ser o teatro, a democracia, criaram a filosofia, que é a arte de questionar, questionar e questionar mais, para tentar saber, a história, a ciência e principalmente a medicina. Na medicina, nós vamos ter Hipócrates, tá? Que é o pai da medicina. Se destacaram também na arquitetura e na escultura, construindo belos palácios, tá? E muitas estatuetas, principalmente de deuses, os deuses do Olimpo. Muito bem, moçada, façam as atividades das páginas 458, 459, 464 e 465. Beijos, até a próxima aula.